Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 7 de abril de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que acontecerão na noite de hoje. Muito obrigado. Então, meus irmãos, aqui estamos, né? Como sempre, agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, unidos, né? Porque não é apenas reunidos, nós estamos unidos. E eu gostaria de lembrar duas coisas a vocês. A primeira, no dia 28 de abril, esse mês, teremos a Assembleia Geral Ordinária aqui da nossa casa. Primeira convocação, 18h30. Segunda e última convocação, a primeira convocação é às 18 horas. A segunda convocação, 18h30. E da nossa Assembleia Geral Ordinária. E teremos a nossa reunião normal, tá? Segunda-feira, 20 horas, né, a nossa reunião vai acontecer normalmente. A outra coisa é o nosso programa do óleo de cozinha. O programa do óleo de cozinha, ele continua. Pedimos a todos que não coloquem, não deixem escorrer pela pia aquele óleo de cozinha usado, não façam isso, não coloquem no esgoto. Coloquem numa garrafa PET, tragam para nós. Nós temos um tonel de 100 litros e esse tonel, quando ele fica cheio, vem uma empresa, recolhe e deixa conosco os recursos financeiros aqui que são suficientes para nós podermos comprar 2 bolsas padrão para a nossa campanha do quilo. Então, é uma ajuda que nós podemos trazer para casa, trabalhando também pelo bem da comunidade, pelo bem da humanidade, né, porque estaremos pensando, né, na proteção ecológica do planeta. Então, meus irmãos, essas são as duas informações. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Marise que faça a leitura da página preparatória para o nosso estudo da noite de hoje. Boa noite. Não queiras saber, do livro Pai, perdoa-lhes, pelo Espírito Irmão José, uma psicografia de Carlos Bacelli. Crendo-me injustiçado pela vida, crendo-te injustiçado pela vida, não queiras saber o que fizestes no passado. Não te arrisques a remexer feridas que ainda não cicatrizaram. A grande possibilidade de teres sido, em vidas anteriores, o que, sob o aspecto negativo, não imaginas que foste. As tuas mãos, com certeza, mais apedrejaram que abençoaram. Provavelmente semeastes mais espinho do que flores. Se essa talvez, ao longo dos milênios, esteja sendo a tua mais proveitosa experiência no corpo, podes deduzir como devem ter sido as demais. Isso aí é um alerta muito bom para a gente, né? Um bom estudo. Bem, meus irmãos, a noite de hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje temos a presença do Mauro Oliveira, nosso diretor doutrinário, que vai dar continuidade aos estudos, que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Vamos prestar a máxima atenção ao que ele tem a nos trazer. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos inspire nesse momento. Que a espiritualidade maior possa nos auxiliar
e podamos ter a tranquilidade tão importante nesse momento. Bem, como foi antecipadamente dito, nós vamos dar continuidade ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado, item 11. E vamos seguir com uma pergunta bem simples, né? Por que nós esquecemos, né, as coisas simples do dia a dia? Estou falando mais na nossa rotina diária. Por que a gente esquece coisas que ocorreram até mesmo semana passada, até ontem, né? A gente não se lembra, né? Esquecer é chato, né? A imagem ali mostra duas pessoas da terceira idade, mas não é privilégio nosso da terceira idade, né? Todo mundo esquece de alguma maneira, né? A gente já comento sempre com a minha esposa aquela situação Mauro, qual é aquela música daquele cantor antigo? Cantor antigo? É aquele que começa com a letra A, mas eu não estou me lembrando do nome dele. Mas que música? Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. Agostinho dos Santos, manhã de carnaval, né? A memória compartilhada. Para você conseguir lembrar de uma coisa, você precisa do outro às vezes, né? Mas, tirando a brincadeira, em um artigo nessa revista, esse neurocientista, neurocirurgião, Hélio Leotard, ele escreve algo interessante que a gente vai tentar comparar com aquilo que a gente sabe da doutrina. Ele diz: a capacidade de perder informações permite a entrada de novas informações mais relevantes, mais pertinentes a uma realidade em andamento. Esquecer nos permite atualizar. Simplificando, ele quer dizer o seguinte: esquecer é necessário, né? Imagina se nós lembrássemos de tudo, né? É que nem um computador. Volta e meia você não tem que atualizar o computador, jogar aquilo que está tudo já antigo, excesso de arquivos, né? Também a gente tem que fazer isso, né? E trazendo para a doutrina espírita, nós poderíamos dizer que somos um grande sistema, né, operacional. E essa atualização, ela é feita sempre que nós, em determinada reencarnação, nos melhoramos. Então, as nossas possibilidades de aprendizado nas nossas reencarnações é a atualização que a gente tem que ter. Então, essa memória que às vezes falha, ela falha porque às vezes não tem tanta necessidade de você lembrar de coisas que não são tão importantes para o seu crescimento. Nos é dito também que algumas coisas, independente do tempo, elas ficam marcadas na nossa memória. E é fácil esse acesso, né? Aquilo, de alguma maneira, causou em nós um impacto que a gente não esquece. Talvez aquilo fosse importante ou é importante dentro da nossa caminhada, né? Trazendo para a doutrina, Kardec também responde por que a gente esquece, né? Ele, nesse tema, ele diz o seguinte: porque Deus quis evitar alguns inconvenientes para a gente. Deus, né, bondoso, inteligente, né, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, ele cuida de nós. E, na verdade, cuida através dos seus grandes trabalhadores, né, que estão ao nosso lado, nossos protetores, aqueles que gerenciam e direcionam a Terra, o planeta, o universo como um todo. E Ele está sempre nos auxiliando. Mas que inconvenientes Deus quis que nós pudéssemos evitar, né? A humilhação, né? O esquecimento do passado, ele é importante porque a gente não vai se lembrar das coisas ruins que fizemos. E não é só para os outros, não.
não fizemos coisas ruins, erradas para nós mesmos, né? Porque os primeiros que se prejudicam nesse comportamento equivocado somos nós. Naturalmente, o outro sofre essa consequência, né? Mas não só humilhação, para não exaltar as coisas boas, né? O nosso orgulho, aquilo que a gente fez de bom em outra oportunidade, em outra encarnação. Isso talvez pudesse, num relacionamento, que é o que ele vai falar no próximo item, você tendo 2 filhos, talvez aquele que você tenha ou se lembre de algo que foi feito positivamente para você, talvez você desse uma preferência para ele, em detrimento do outro, né? Que talvez na encarnação atual seja aquele que te cause um pouco mais de problemas, né? Então isso tudo quis ele evitar uma perturbação nas relações sociais. Relações sociais não só entre nós, na família, né, consanguínea ali, mas também, de um modo geral, com todos aqueles que têm contato, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente onde nós estejamos inseridos, na casa espírita também, né? Então, isso daqui foi que a importância de por que nós esquecemos. Esse é um ponto, um objetivo disso. Ele vai justificar tudo isso que eu disse dizendo: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito, né? Então nós retornamos de um modo geral com espíritos que já tivemos contato em outras oportunidades. Volta e meia aparece um diferente, né, que está ali justamente porque vai aprender com a relação que de repente tenha naquela família de harmonia entre o marido, a esposa, né? A harmonia encontrada no lar, aprendizado de repente que ele não teve em outra experiência, e ali ele vê algo diferente, né? E ele coloca aqui: se reconhecesse nelas essas pessoas, as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Nem sempre a gente tem afinidade por aqueles que são da família, né? No próprio lar, a gente tem, às vezes, um certo, não digo antipatia, mas uma falta de união, né? Um certo conforto em estar próximo de determinadas pessoas. Às vezes é um sobrinho, às vezes é um tio, não importa. Às vezes até mesmo um próprio filho, né? Às vezes há uma certa, apesar da consanguinidade ser algo que impulsione essa união, às vezes há esses tropeços, né, na convivência, o que é natural, e o objetivo é justamente aprendizado, né, constante, né? A convivência harmoniosa que, pelo determinismo existente, né, no planejamento reencarnatório, a gente tem que conviver, né, de um modo geral. A gente fala de esquecimento, mas para que lembrar do que fomos e fizemos, né? Por que eu quero saber, por curiosidade, o que eu fui em outra existência? Será que já não tem alguns indícios pelo meu comportamento, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu faço, penso e sinto, para poder ter ideia do que eu sou realmente? No dia a dia, na convivência com os outros, aquilo que talvez me falte no contato com aqueles que estão do meu lado, ou com aqueles que eu tenho contato, até mesmo na casa espírita, no trabalho, né?
eu aproveitei nesse livro Esperança e Luz, de Chico Xavier, essa mensagem, regressão da memória. E nos é colocada essa mensagem de Emmanuel. O livro são espíritos diversos, mas essa, para variar, é de Emmanuel. Então Emmanuel nos diz: se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício um futuro melhor, por que provocar a regressão da memória de que fomos ou fizemos simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? Qual o benefício de eu saber o que vai mudar o meu comportamento, aquilo que eu sou hoje, se eu souber o que eu fiz anteriormente, né? Eu sempre, já comentei isso em outra oportunidade, a ideia de que se em outra reencarnação eu fui um assassino, e em função disso eu sofri as consequências numa prisão, se eu sei daquilo que tudo eu fiz e passei de sofrimento na prisão, hoje, tendo a oportunidade de realizar esse mesmo ato, será que eu não faria em função de que sei que não é certo? Ou eu não faria porque não quero sofrer as mesmas coisas que eu sofri anteriormente, né? Então, a gente está aqui para não repetir os mesmos erros, mas não repetir em função de uma consciência de que não devo fazer. Não em consequência do que eu já passei e em função do que eu sofri. O que eu sofri ou passei, posso estar sofrendo agora com outras coisas no nosso dia a dia. É uma doença que nos chega. O pai amoroso e bom, ele é justo, ele não é só bom e inteligente, ele é justo. Então, aquilo que a gente passa hoje no dia a dia, com as dificuldades que a encarnação nos coloca à frente, né? Ela tem uma justificativa. Lógico que a gente tem a obrigação e o dever de tentar modificar e melhorar a nossa caminhada. Mas algumas coisas, se vocês repararem, por mais que alguns se esforcem, parece que nada dá certo para eles. Mas às vezes não dá nada certo porque há um objetivo. Talvez para exercitar uma maior paciência, uma maior fé também, naquilo que alguns às vezes não acreditam, né? Porque às vezes a fé ou a busca por uma religião, por Deus, às vezes chega no sofrimento. De um modo geral, às vezes, infelizmente, chega pelo sofrimento. E isso é algo que pode impulsionar para um novo rumo às pessoas. Então, tudo tem um objetivo. E para que eu quero saber, às vezes, relembrar o companheiro onde eu fiz o mal para ele? Para que isso? Que justificativo, né? E aqui ele coloca apenas por curiosidade. Não sei se foi segunda-feira passada foi na quarta que o José Soares, nosso irmão José Soares, comentou que sempre quando se busca um entendimento nas consultas, né, muito comum em outros segmentos religiosos, a gente sempre foi um príncipe, né, nunca foi um escravo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque não leva a nada, não melhora a minha condição atual, eu não me modifico se eu for sabendo que eu fui um escravo, ou um príncipe, ou uma rainha, não importa, né? E Emmanuel continua, a nossa própria existência atual nos apresentará tarefas e provas que em si são repetições, né? Recapitulações do nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente em nossa passagem última na Terra fixada no mundo físico. Curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Então,
As tarefas e provas que eu tenho hoje, as dificuldades, elas são um conjunto de coisas não necessariamente relativa a só a vida anterior. Às vezes a gente tem que justificar ou passar por essas expiações ou provas hoje, mas relacionado a reencarnações mais antigas, não necessariamente na anterior, né? Como a gente erra bastante, os débitos vão ficando grandes. Então, na hora de escolher, nessa você vai fazer isso daqui, vai ter esse probleminha. Na outra você vai ter isso. Então, não há uma sequência certinha, há uma sequência de melhor necessidade para que a gente progrida, né? O que eu posso, de repente, hoje, suportar nessa caminhada que vai facilitar ou vai me dar a possibilidade de vencer esse vício, essa dificuldade. Emmanuel continua: por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo ou liviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais, ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Emmanuel comenta aqui aquela ideia, né, que foi anteriormente que Kardec colocou, a questão da humilhação pelo erro cometido ao outro, e também aqui a grandeza ilusória por um ato que eu fiz de maneira benéfica a alguém, né? Sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas tendências, Emmanuel. Então, aquilo que a gente comentou, eu não preciso saber o que eu fiz no passado, né, saber das minhas diversas reencarnações, ou pelo menos da anterior, se eu tenho comportamentos que já me dão indícios, né, do que eu sou intimamente, né? A nossa consciência, que vai ser o ponto que vai ser mostrado depois, nos alerta o tempo todo. A gente se engana um pouco, né? Mas a luzinha é sempre acesa ali. Para nos melhorarmos, continua Kardec, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Essa voz da consciência é aquilo que, conforme a gente vai caminhando nas diversas encarnações, a ideia, ou deveria ser assim, e na verdade apesar da nós atrasarmos muito a nossa caminhada pela preguiça, né? A ideia é que você consiga cada vez melhor distinguir o que é o bem e o que é o mal. E essas tendências instintivas, elas vão ocorrer durante a nossa encarnação, se apresentando de diversas formas. Às vezes é uma habilidade para determinada atividade, né? Coisas que às vezes você não imaginava. Poxa, eu consegui fazer isso de maneira muito tranquila, mas isso aqui não é a minha área. Eu entendi bem isso, mas eu sou professor, isso daqui está falando de medicina. Como é que eu sei isso daqui de maneira tão tranquila, tão fácil, né? Talvez seja algo de existências anteriores que estão armazenadas ali na nossa memória, né? Ao nascer, Kardec nos diz, o homem tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. A dificuldade é a gente ser verdadeiro conosco, né? E dizer, olha, poxa, eu erro nisso, eu tenho que trabalhar isso daqui, falta-me ainda um pouco mais de esforço nesse campo. As nossas dificuldades, elas são muito parecidas. Lógico que cada um tem o seu calinho, né?
seu calo que dificulta, né, que você sente aquela dor, aquilo que você constantemente cai, né? A queda, os vícios que você tem, sejam eles vícios materiais que a gente tem, ou seja, os morais, né? A falta dos sentimentos enriquecedores para a nossa caminhada evolutiva. Ele continua: as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Né? Então, às vezes a gente se decepciona conosco, né? Com a gente mesmo, exigindo às vezes, né, um melhor comportamento aqui e ali. Mas o certo é que nós não somos mais espíritos primitivos, selvagens, nas primeiras reencarnações. Então, algo de bom a gente já aprendeu. O que falta, talvez, é um pouquinho mais, né, de desejo, né, de melhorar e de modificar isso daí. A chamada reforma íntima, tanto falada, né, que a gente acaba sempre deixando um pouquinho para depois. A encarnação, a matéria de um modo geral, os prazeres, né? Televisão, futebol, que eu gosto muito, né? Tudo relacionado à matéria, às vezes te tira um pouco o foco. E a gente deixa para trás aquilo que é o principal. A doutrina espírita nunca diz que você não deve aproveitar o progresso que, inclusive, fomos nós que conquistamos, o homem. Você deve aproveitá-lo. Só que tudo tem o seu equilíbrio, né? A gente não pode exagerar, né? Como a gente falou de tendências, quando a gente lembra sobre as ideias inatas, né? Porque essas ideias inatas, elas são, de uma certa maneira, essas habilidades que surgem, né? Que a gente olha assim, poxa, aquela criança está tocando um piano com pouca idade, parece um profissional. São essas ideias. Quer dizer, aquilo ali é algo do passado que se exterioriza momentaneamente, né? Chega ali e passa e todo mundo vê. Mas essas ideias inatas, elas não estão só relacionadas a essas habilidades. Essas tendências nossas também são as negativas, infelizmente. Então, é um comportamento sempre vicioso em determinado ponto, né? O Livro dos Espíritos, nesse tema, os Espíritos nos dizem, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Então, nada se perde. Tudo aquilo que a gente aprendeu nas existências anteriores, a gente tem aqui intimamente conosco. Algumas habilidades, elas não surgem porque não há um objetivo maior, não há necessidade nesse momento de eu repetir uma habilidade que eu já aprendi anteriormente. Mas como eu falei, conhecimentos adquiridos e também as tendências ruins que a gente ainda se mantém de outras ocasiões, de outras épocas, né? Então, há um pouco que a gente tem que observar, é exatamente isso, né? O esquecimento do passado, ele gera para nós uma possibilidade de recomeço, mas a gente não recomeça do zero. Isso por quê? Porque o esquecimento do passado, ele é temporário, né? Como a gente observou na leitura anterior, algumas coisas vão se apresentando. E esse esquecimento do passado, ele é temporário e ele se apresenta de uma maneira muito sólida quando a gente retorna ao plano espiritual. Então ele é temporário porque quando eu voltar à minha condição de origem, que é espírito, isso tudo vem à tona novamente, de um modo geral, né?
A gente não perde aquilo que a gente sempre e já conquistou. Kardec continua: a lembrança unicamente se apaga, quer dizer, esse esquecimento, no curso da vida exterior, da vida de relação, na nossa convivência, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, como nós havíamos comentado lá no início. Forças novas aure ele, nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Eu grifei o aproveitar aqui porque no momento que a gente tem do sono, emancipação da alma, durante o momento do sono, a gente se desprende, o espírito, e ele tem aquele momento que eu chamo de recreio, né? É o momento em que ele novamente retoma temporariamente a sua condição original. Então, você fica um pouco mais, capta melhor as ideias, você tem condição, dependendo, se você souber aproveitar com o preparo antes do sono, com a prece, com o preparo durante o dia, com os seus comportamentos mais equilibrados, você vai conseguir, com a prece noturna antes de dormir, uma possibilidade melhor de encontrar com familiares que você teve, não só na existência anterior, que você se lembra, mas às vezes, quantas vezes você sonha com alguém, visualiza a imagem e não sabe quem é. Você não lembra, quando você acorda e recorda muito vagamente o rosto daquela pessoa, aquele espírito que você viu durante o sono, às vezes foi alguém que você teve em outras existências, às vezes um pai ou uma mãe, né? Você recebe orientações dos nossos protetores, dos nossos mentores espirituais, né? E você tem nesse momento condições de ter esses flashes, né? Esses flashes de retorno da memória de coisas passadas. Mas não é apenas algo por curiosidade, é para que haja um proveitoso dentro do quê? Do seu dia a dia. De alguma forma, aquilo possibilita algo positivo em alguma decisão, né? Por isso que ele fala, se os souber aproveitar, né? Hermínio C. de Miranda, ele confirma isso nesse livro A Memória e o Tempo, dizendo, de alguma forma é possível encontrar nas estruturas do tempo brechas cósmicas por onde os nossos sensores da mente aprofundam-se na intimidade de nossos registros inconscientes e reproduzem sonhos, imagens e emoções de um passado esquecido, mas não destruído, né? Então, essas ideias inatas que às vezes surgem, né, de maneira assim isoladas, né, esporádicas, é um conhecimento que você, como eu comentei, surge sem você ter ideia. Poxa, entendi isso. E para a gente, às vezes, é difícil, né? Habilidades que surgem de uma hora para outra, surgem dessa forma. A gente não perde tudo aquilo que a gente é ou já conquistou. O esquecimento é conveniente, contido por certos condicionamentos, mas não absoluto e total. Seria ilógico, né, nós termos tantas reencarnações, e como foi comentado anteriormente, os espíritos nos falaram naquele texto que eu botei sobre as ideias inatas, se eu esquecesse, se eu perdesse tudo, é como se eu tivesse em cada encarnação reiniciando do zero, e não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário, né? Nós vamos só aumentando ou ampliando essa nossa possibilidade. Em termos intelectuais, a gente poderia dizer que a gente caminhou razoavelmente bem. Mas o problema é a questão dos sentimentos, que ainda estão muito afastados daquilo que Jesus colocou para nós como exemplo.
Essa é uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente percebe é que o esquecimento, ele é necessário, ele é temporário, né? Mas ele não é definitivo, isso daí. A gente está com essas ideias e com a nossa bagagem dentro de nós, né? Só há uma coisa, né, brincadeira à parte, mas só sugiro, principalmente para os homens, né, apesar que isso pode ocorrer com qualquer um, para que não esqueçam duas coisas, né? Aniversário de casamento e aniversário da esposa. Porque isso é algo que é meio problemático, pode causar um certo distúrbio no relacionamento. Agora, vocês podem, com certeza, sugiro que façam isso, que esqueçam aquele momento inicial que o Mauro cantou, aquele pequeno trecho da manhã de carnaval. Porque não é algo para ser lembrado, pode dar pesadelo. Então tomem cuidado com isso, tá? Ainda próximo de encerrar, tem essa mensagem aqui que eu achei interessante. Ela é conhecida como um conto árabe, tá? 2 amigos no deserto. Ela é conhecida como uma mensagem para falar sobre a amizade, mas ela serve para o nosso tema. 2 amigos no deserto. 2 amigos viajavam pelo deserto e, em um determinado ponto da viagem, discutiram. O amigo ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram e chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje, meu melhor amigo salvou-me a vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois que te bati, você escreveu na areia e agora que te salvei, escrevestes na pedra? Sorrindo, o outro amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Então essa mensagem aqui que fala, 2 amigos no deserto, fala sobre a amizade. Eu enfatizei aqui a situação do perdão, né? A gente sempre comenta que Jesus sempre falou, né, para perdoar tantas vezes, indefinidamente, né? E só que perdoar não é, na verdade, você esquecer o que foi feito por você, para você, a ofensa. Não é esquecer a ofensa propriamente dita, mas é que em determinado ponto, quando você já venceu esse obstáculo, né, quando você perdoou, perdão significa libertação. Aquilo que foi feito para você de maneira negativa não te afeta mais. Eu lembro sempre do Alberto Bezerra, né, que ele sempre fala sobre o Gandhi, né, e ele comentando, poxa, Gandhi, perguntado se ele se sentiu ofendido, se podia perdoar, ele dizia: por que eu vou perdoar se eu não me senti ofendido? Né? Vocês vejam que há pessoas que, por mais que você cause algo negativo ou direcione algo negativo para elas, aquilo não afeta, porque elas têm algo dentro de si, em termos de um escudo protetor íntimo, né? Que o que a outra fez de ruim para eles não desequilibra.
Até mesmo não sentem o quê? Rancor, ódio e raiva. A libertação que o perdão causa ou pode trazer para todos nós, que não somos ainda, ou pelo menos eu não, um grande na vida, é justamente perceber que não tenho mais raiva pelo outro, não tenho mais ódio, não me incomodo de estar junto, apesar de não ter a necessidade de ter afinidade e nem ser necessário que seja amigo da outra pessoa. Mas, como pessoas que nos dizemos civilizados, temos que ter a convivência pacífica. Então, o perdão nos traz essa característica, né? A questão de você se libertar diante do que foi feito, né? A gente vai encerrar com essa mensagem, que por coincidência é do irmão José, que foi do início, que fala sobre o perdão. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. O perdão genuíno jamais espezinha. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Pelo espírito do irmão José, do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos A. Bacelli. Duas coisas me chamam sempre nessa mensagem. É a questão de a pessoa sempre relembrar o erro que você cometeu. Bem, primeiro significa, de certa forma, que a pessoa não conseguiu vencer e esquecer aquilo que fez, aquilo ainda magoa, então esse perdão, ele pode estar ainda meio abafado, né? E você relembrando sempre o tempo todo isso, de alguma maneira, o outro fica afetado, mesmo que seja, desculpe o termo, às vezes merecido. Mas, como a gente está aqui para aprender a perdoar, né, e aprender a conviver com os outros e aprender a amar, a gente tem que tentar fazer esse perdão que Jesus nos ensinou de uma maneira mais constante, né? E para isso a gente tem que ter o tempo todo, né, a lembrança e não o esquecimento de que Jesus sempre está conosco. Tá? Muita paz a todos.